A igreja pode sentar, bom dia. Antes de chamar as crianças, é a última vez que a gente reforça esse aviso. Crianças, a gente estendeu até hoje o primeiro domingo de novembro, mas eu queria dizer que hoje é o último dia, talvez até amanhã, na segunda-feira também, com culto de oração, que nós ainda teremos fixado lá, aqui ao fundo da nave e também no fundo do anexo, essa lista com vários nomes. Me permita explicar mais uma vez no que consiste essa lista. Essa lista é com todos os nomes que estão há pelo menos um ano com o paradeiro ignorado, sem aparecer na igreja. Então a gente precisa seguir um rito constitucional. A gente sabe que alguns irmãos já estão fora do estado ou em outra igreja, até fora do país, mas nós não podemos automaticamente excluí-los. A gente precisa colocá-los nessa lista, no que nós chamamos de rol separado. Então, passe, por favor, hoje, antes de ir para casa, veja se por um engano, quem fez aquilo ali foi uma comissão, mais de 10 pessoas, mas nós somos pecadores, a gente pode ter errado e colocado seu nome sem querer. Passe, se seu nome estiver ali, você chega ali no Conexão, procura a Eduarda, meu nome é tal, e a gente vai recolocar no rol principal, no rol de membros da igreja, tá bom? Pastor, meu nome não está ali. Muita gente me procura. Graças a Deus que o seu nome não está ali. É sinal que você está aí, tudo ok com a sua membresia, tá bom? Por favor, não vá embora. E além dessa transferência, além dessa questão do rol separado, o que nós estamos fazendo também é a atualização do rol. Então, você que casou nos últimos anos, mudou de endereço, você que nunca chegou na igreja aqui há muitos anos, não colocou foto, vai naquele QR Code, aponta a câmera do teu telefone, e ali você vai poder atualizar o seu endereço, foto, status civil e, enfim, atualizar os seus dados para a gente aqui na igreja, é muito importante. Alguma dúvida? Espero que não. Qualquer coisa pode procurar o Espaço Conexão. Eu queria convidar todas as crianças de 2 até 9 anos para que a gente possa orar. Lembrando o recado do pastor Vitor, o plano B-Way dos nossos pré-adolescentes esse mês não será no terceiro sábado por conta do congresso de intercessão, vai ser no último sábado do mês, tá bom? Mel, tu quer orar para a gente? Tu pode orar? Quem pode orar para a gente? Tu vai orar, William? Então vem cá. Esperei que tem outros amiguinhos chegando. Tem alguns descendo, de 2 a 9 anos. Eu já ia dizer, vão lá para trás, mas não é lá atrás mais não, é lá para cima. Se Deus quiser, lá para fevereiro é lá atrás, com o PC Kids. Só está vindo mais um ali, vamos esperar. Todo mundo, vamos abaixar a cabeça, fechar o olho. A gente vai orar agora, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela igreja. Muito obrigado pela igreja. Obrigado pelos tios. Obrigado pelos tios. Abençoa a aula. Abençoa a aula. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 26. Isaías 26, a gente vai ler alguns versos desse capítulo. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, logo depois a gente vai pular e vai ler do 19 até o 21. Isaías 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri-vos as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha, até a terra e até ao pó.
o pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Versículo 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz a seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque ela é fonte de vida, Senhor, fonte de vida espiritual. Senhor, nos abençoa, fala aos nossos corações, que não seja mais um culto, que não seja mais uma pregação, mas um momento onde de fato, pelo poder do teu evangelho, não porque quem cantou, porque quem pregou, mas por conta de Jesus Cristo, nós sejamos transformados pelo poder do evangelho, através da palavra pregada, que é a tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nenhum outro profeta gostava tanto de músicas como o profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, inclusive, é dividido por alguns comentaristas através dos seus cânticos, através das suas músicas, através das suas canções. Aqui no capítulo 26 nós temos um exemplo desse cântico, no capítulo 27, mas também lá no capítulo 12, é o primeiro cântico do profeta Isaías, 42, 49, 50 e o famoso cântico do servo sofredor no capítulo 53. Mas essas músicas, obviamente, não eram apenas para entreter aqueles que escutavam, ou simplesmente para trazer um consolo passageiro para o povo de Deus. O profeta Isaías é um profeta pré-exílio. O sofrimento, a grande tribulação, guerra, filhos sem pais, pais sem filhos, todo aquele momento de dor entre o povo de Deus ainda não tinha chegado. Então eu quero te dizer que o profeta aqui falava a um povo que ainda estava cego nos seus pecados, atolado, afundado no lamaçal do pecado, da iniquidade, da corrupção e da depravação. O povo ainda vivia numa verdadeira corrupção espiritual e prostituição moral. Eles estavam longe do Senhor. Então Deus chega, levanta o profeta Isaías para anunciar que o exílio chegaria, que a condenação chegaria. Como nós lemos há pouco, a santa ira do Senhor chegaria. Afinal, o Deus a quem servimos é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que superabunda a sua graça onde existe o nosso pecado. Mas o Deus a quem servimos também é um Deus de justiça, é um reto juiz. Como poderia nós, pecadores que somos, nos relacionarmos de qualquer jeito com aquele que é chamado pelos anjos de Santo, Santo, Santo? Então, por vezes na história, no drama das Escrituras, Deus permite que o povo enfrente sofrimento, Deus permite que o povo enfrente o jugo de povos estranhos, como foi com os babilônicos, com os assírios, com os medo-persas, logo depois também contemporânea à chegada de Jesus Cristo com o Império Romano. Deus permite que o povo esteja sob a liderança desses povos ímpios, para que eles lembrem que de fato só existe um rei perfeito, só existe um juiz perfeito, e eles precisam servir a esse rei, servir a esse Jesus, servir ao Deus que os criou, o Deus que chamou Abraão e deu uma grande descendência a Abraão. Então, o povo, antes mesmo de enfrentar o exílio, antes mesmo de enfrentar o sofrimento característico da escravidão, enfim, de tudo aquilo que vem a reboque de ser dominado por um povo ímpio, ele é incentivado pelo profeta Isaías, através desse cântico e depois da explicação, a confiar em Deus. Aí acho que o povo deveria se perguntar, ou você se perguntou há pouco, aí também é brincadeira. Deus chega, manda um profeta e diz que a gente vai ser levado para o exílio,
que um povo bárbaro, um povo cruel, um povo tirano, um povo extremamente bélico vai chegar, vai ter domínio sobre nós que servimos ao Senhor dos Exércitos, e Ele está mandando a gente confiar nele. Então perceba que a verdadeira paz não é circunstancial. Sabe qual é a grande definição de paz para a nossa sociedade e também para Israel? Ter Jesus no coração. Ter Cristo no coração é sinônimo de paz. Guerra pode estar ao nosso redor, violência, corrupção, desastres podem dominar a sociedade, mas a partir do momento que eu tenho Cristo, eu tenho paz, porque assim como o cristão é muito mais do que feliz, ele é bem-aventurado. Ter Jesus no coração é sinônimo de uma paz constante, de uma paz que não se esvai, de uma paz que não é como areia na palma das nossas mãos. Nada pode mudar o nosso status de filho de Deus e ter paz com Deus. Dito isto, Deus chega para o povo e fala: vocês serão peneirados, vocês serão julgados, vocês enfrentarão dias difíceis, mas continuem confiando em mim. E sobre nos próximos minutos, a gente vai refletir sobre isso, sobre a importância de confiar em Deus, sobre a confiança em Deus. E eu quero apresentar pelo menos 2 razões porque nós podemos confiar em Deus, mesmo que a gente esteja numa embarcação, em alto mar, e a gente veja uma tempestade se aproximar. Mesmo que a gente esteja no consultório médico e o resultado do exame não seja positivo. Mesmo que a gente esteja no RH da nossa empresa e com muita educação, lhe elogiando bastante, mas o final da conversa é: você está desligado da empresa. Mesmo quando o sinônimo para a nossa realidade é um sinônimo de desespero, é um sinônimo de dor, de angústia, nós somos incentivados pelo Senhor, aquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que tem os segundos da nossa história na palma das suas mãos, a confiarmos nele. E nos próximos minutos nós vamos ver pelo menos 2 razões pelas quais nós devemos confiar no Senhor. A primeira razão está do verso 1 ao verso 6, que eu quero ler com você mais uma vez, é porque Ele nos concede proteção. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri-vos as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate e humilha até a terra e até o pó. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos do pobre. Talvez nós, por conta de um desejo antigo, a gente ainda insista em querer tomar conta da nossa vida, em querer controlar a nossa história, em querer ser o Senhor da nossa existência, quando repetidas vezes na Escritura Sagrada nós somos impulsionados a entregar, a confiar e a descansar no controle e na soberania do Senhor. Porque mesmo que você tenha todo um plano de vida, mesmo que a sua casa tenha cerca elétrica, tenha câmera, tenha um cão de guarda, mesmo que você more em um prédio no 30º andar, mesmo que o seu carro seja blindado, todos os nossos meios, todas as ferramentas, todos os recursos que eu e você podemos lançar mão para proteger a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, eles são facilmente burlados, eles facilmente caem por terra, e a gente vive numa neura, a gente vive ansioso, a gente vive com o coração encharcado de medo. Afinal, nós vivemos em uma das capitais, em um dos estados mais perigosos do Brasil. Há um pouco mais de um mês atrás, eu estava viajando e uma pessoa perguntou: além de assalto e tubarão, o que é que tem lá em Recife? Aí acaba bairrista como eu, quando me perguntam por aí, eu digo que não tem tubarão. Não tem não, pô, é só em 10 metros ali da Praia de Piedade, mas só é besteira. Então perceba como a nossa sociedade, como a nossa cidade é conhecida.
Além de assalto. E depois ele ainda acrescentou, isso eu estava no trânsito da cidade dele também. Ah, não, mas tem também o trânsito, né? Aí eu, não, pô, lá quase não tem trânsito. Às vezes eu gastava uma hora e meia da Madalena para cá, mas não tem trânsito não, é tranquilo, dá para chegar em João Pessoa, mas a gente não vai dar o braço a torcer. E a gente esquece que, assim como a Israel de Deus desfrutava de uma verdade, nós, igreja cristã, que também somos a sua Israel, desfrutamos da seguinte verdade: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E outro salmo de romagem nos ensina, sabe o quê? Que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Meus queridos, a gente deve ser precavido, nós devemos sempre querer guardar a nossa família, a nossa vida, afinal, nós, e apenas nós, somos a parcela da criação que é criada à imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Nós devemos de fato preservar pela vida, mas a nossa vida aqui na terra é como uma gota no oceano. O máximo que a morte pode fazer para cada um de nós é nos promover através da permissão de Deus para a vida eterna. Então, de fato, seja precavido, não ande dando bobeira, como se diz, mas descanse que temos uma cidade forte e Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. É por isso que em outro salmo de romagem fala que a gente é firme como o monte Sião, que não se abala. Quantas e quantas vezes Jerusalém, os muros e seus portões foram atacados e pela boa mão do Senhor eles não ruíram. Os muros de Jerusalém, o povo de Deus só perdeu as batalhas que Deus permitisse que o povo viesse a perder. Então descanse que em fins últimos você tem um muro que te guarda, e esse muro é a providência, são os decretos, é a boa e forte mão do Senhor. Por vezes nós vemos pais preocupados com os filhos e devem viver preocupados, são herança do Senhor, é Deus que nos deu para guardar, mas em fins últimos, quem guarda e quem vigia os seus filhos não são os seus olhos, são os olhos daquele que é onipresente. Onde os seus olhos não chegam, os olhos do Senhor já estão, antes dos teus filhos chegarem. Então, o primeiro motivo que nós temos para de fato depositarmos a nossa confiança plena e total no Senhor é que só Ele nos concede proteção verdadeira. E existe uma proteção muito mais importante do que a proteção de guardar o nosso corpo, aquilo que é físico. É a proteção espiritual que a cobertura do sangue de Jesus nos dá. Meu querido, nada, e absolutamente nada, acontece sem a permissão do Senhor. Quando a gente estuda a história de Jó, para a gente é muito fácil estudar a história de Jó, porque a gente conhece o final da história de Jó. Mas perceba, Satanás não avançou meio centímetro fora da permissão do Senhor. É muito melhor sofrer com Cristo do que ter uma vida de paz e tranquilidade longe do Senhor. Por vezes, o mundo, o nosso próprio coração e o inimigo das nossas almas permite que nós venhamos a experimentar paz nessa terra, ou uma falsa paz, uma falsa tranquilidade. É muito melhor ser levado para o exílio, para ser forjado e testado pelo Senhor, do que viver no conforto do pecado e da imundícia da nossa corrupção. Então eu e você podemos descansar que não só o nosso corpo é guardado pelo Senhor, mas também a nossa alma é guardada por aquele que soprou a alma em nós. Eu e você precisamos entender que o Deus a quem servimos foi o Deus que criou do pó da terra a raça humana, mas também soprou na narina de Adão o fôlego de vida. Nós somos materiais e imateriais, e de tudo o Senhor guarda. E a grande prova disso é que até o nosso corpo será restaurado e glorificado no dia do Senhor. Deus se importa conosco, Deus cuida de nós. Nós temos uma cidade forte, por muros, e o nosso mourão é Jesus Cristo, nosso Senhor. Muita coisa nos deixa preocupados, principalmente quando chega o final de ano. Como será o ano que vem? Onde meus filhos estudarão? Será que eu vou continuar do trabalho? Será que eu serei promovido?
Quanto será o reajuste do salário mínimo? E várias outras perguntas chegam até e nos inquietam. O que será que eu devo fazer? 2024 talvez seja um ano extremamente estratégico. Eu quero te incentivar mais uma vez. Faça planos, mas consagre aos pés do Senhor. Consagre e deposite na mão daquele que orquestra todo o universo, mas também a tua vida. E o Salmo, o costume de pregar nos Salmos de Romagem, mas o texto bíblico, ele continua a nos ensinar, quando no versículo 2, na versão NVT, versão Nova Transformadora, diz assim: abram os portões para os justos, deixem os fiéis entrar. Queridos, logo após o exílio, nós já conhecemos a história, por isso é fácil falar, mas o profeta já tinha anunciado, já tinha profetizado para o povo de Deus. Eles retornariam para Sião, eles retornariam para Jerusalém. E quando eles chegassem lá, os escombros estariam instalados. Talvez outros povos já estivessem dominando as suas fazendas, as suas terras. Mas eu quero te falar que esse texto não fala simplesmente da restauração pontual pós-exílio. Fala da restauração das nossas almas, quando Jesus, que morreu como cordeiro, voltar como leão. Para nós, sabe o que é preparado? Uma cidade santa, uma cidade celestial, uma morada eterna. Talvez, a olhos humanos, as nossas vidas acabem em tragédia, mas nenhuma tragédia é comparada com aquilo que escutaremos. Entra no gozo, entra na casa que eu tenho preparado para vós. Todos nós, se morrermos agora, como o profeta falou, ou estivermos vivos na volta de Jesus, escutaremos do nosso Pai Celeste, escutaremos daquele que toma conta da nossa história: entre nessa casa que eu tenho preparado para vós. Abram os portões para a minha família, abram os portões para o meu povo, abram os portões para Israel de Deus, deixem eles entrar, que agora é tempo de descanso, depois de tanta batalha lá na terra. Queridos, em meio ao sofrimento, em meio à dor, Deus já nos lembra que a nossa vida é passageira. E só Ele nos concede uma proteção não só momentânea, mas uma proteção eterna das tormentas do inferno. Então eu e você podemos descansar, mas o texto ele continua: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo o propósito é firme. Ser encontrado fiel, ser aquele que vai ser conservado em perfeita paz, não é ser encontrado perfeito, é ser encontrado com a certeza que é falho e fraco, mas serve a um Deus forte e poderoso. Perfeição nunca será um adjetivo característico a nós, até o dia que Jesus voltar. Mas contrição, quebrantamento, piedade, vontade de acertar, tudo isso podem ser adjetivos que são plausíveis para a nossa vida e para a nossa realidade. Perfeitos nunca seremos. O bem que a gente quer fazer, o que é que a gente faz? Escanteia. Mas o mal a gente não só faz, mas está sempre diante de nós. É isso que o texto sagrado fala. Mas nós não podemos nos acomodar com o pecado de estimação. Nós não podemos nos acomodar como o povo de Israel se acomodou pré-exílio. Por isso que Deus mandou aqui o julgamento, o juízo, e derramou a sua santa ira. Nós não podemos praticar o pecado e achar que aquilo é comum na nossa existência. Propósito firme não é uma vida sem pecado, é uma vida que luta contra o pecado, porque o pecado está encravado em nós. Nós somos imagem e semelhança, manchadas pelo pecado, mas redimidos pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, e temos a plena certeza que chegará um dia que não vai haver mais mancha nenhuma quando Jesus voltar para nos buscar. O problema é ver a mancha em nossas vestes e se acomodar com aquela mancha, se acomodar com aquela sujeira. Na nossa santidade existe pecado, na nossa limpeza existe sujeira, nas nossas boas obras existem motivações erradas. Cuidado, Deus vê o que o homem não vê. Nós vemos o exterior e Deus vê a motivação, a inclinação do nosso coração. Descanse na proteção,
mas continue vigiando, para que você não se acomode na vida cristã, que frequentar a igreja aos domingos, frequentar o GE, a coinonia durante a semana, frequentar o culto de oração, o ministério que você faz parte, não se torne uma rotina, que tem fim nela mesma, como você vai para um clube. Eu tinha um namorado da minha tia, era associado da ABB, Associação, assim, é do Banco do Brasil, não sei, Associação Atlética talvez, acho que é isso. E era muito bom, a gente novo, né? Tia nunca terminou o namoro com esse cara, porque a gente não quer deixar de ir para a ABB. E a gente ia lá para a ABB, era piscina, futsal, passava o dia, a gente ia para o clube, a gente se satisfazia, voltava para a realidade da semana, enfim. A igreja não é um clube, meus amigos, que nós vamos, nos enchemos e voltamos quando precisamos nos encher novamente. A igreja é a casa de Deus, é a Assembleia dos Santos. É aqui que nós nos reunimos, é aqui o Senhor ordena a sua bênção. E quando nós saímos daqui, nós não saímos, vamos voltar para a realidade, para correr atrás dos meus sonhos. Nós saímos daqui como verdadeiros missionários, para levantarmos a bandeira do Evangelho que é encharcada pelo sangue de Jesus. Então, descanse na proteção, mas não se acomode. A proteção não pode ser uma zona de conforto com fim nela mesma, mas confiai no Senhor perpetuamente, porque Deus é rocha eterna. Como não lembrar da música que a gente canta no departamento infantil? Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Preciso filar porque minha memória visual e auditiva é horrível. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. E as crianças aprendem algo que até hoje nós como adultos esquecemos. A rocha é o lugar de construir. Um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm. Estou lembrando da coreografia agora. Mas a paz de Cristo tu tens. Jesus é a nossa rocha eterna. Ele é anunciado como a pedra angular. Jesus é a pedra viva, que é o alicerce da nossa existência e da nossa história. E eu e você precisamos descansar naquilo que o mesmo profeta Isaías nos anuncia no capítulo 6. Não é um cântico, mas eu acho que Rodolfo Abrantes transformou em música o capítulo, não sei se foi ele. Afinal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Paz tem nome e o nome da paz é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Descanse nessa, meu Deus, verdade eterna. Tenho 3 minutos. Caminhemos então. E a segunda razão é que, além de nos conceder proteção, Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, nos oferece também restauração. Leia comigo do versículo 19 ao 21. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. O inferno, o Sheol, lugar de sofrimento, é uma realidade. Mesmo que os pregadores da atualidade queiram esconder o inferno, queiram não falar de pecado, queiram falar sobre a salvação universal, isso é uma mentira, é uma heresia. O inferno é uma realidade. Todo aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador sofrerá eternamente o efeito do pecado no inferno. Entretanto, essa sentença de condenação não vale para nós, porque Jesus rasgou o nosso escrito de dívida. Tendo Ele rasgado o nosso escrito de dívida, tendo Ele nos tirado do lamaçal do pecado, eu e você podemos descansar na certeza da restauração.
Eu e você podemos confiar na certeza da restauração, porque quem nos promete a restauração não é político nenhum, não é patrão nenhum, não é homem nenhum, mas é aquele que é 100% homem, 100% Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu vou, mas voltarei. E enquanto não voltar, ainda deixou outro Consolador para estar conosco em todos os momentos da história. Veja que pacote bom, veja que promoção a gente ganhou. Então, a restauração é uma certeza, sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Toda doença, todo desemprego, toda crise conjugal, todo problema na criação dos filhos, toda pandemia, tudo aquilo que nos causa sofrimento. A Bíblia, meus irmãos, não menospreza a nossa dor. Só no Novo Testamento a gente vê a expressão aflição, angústia, dor, fornalha ardente, fogo ardente. É isso que Pedro fala sobre sofrimento. Mas sabe o que Jesus fala? Eu estou com você no meio da sua dor. Entretanto, tudo isso não é comparado ao eterno peso de glória que eu tenho preparado para vós. Você que sofre com alguma doença crônica, quando Jesus voltar, nenhuma doença mais estará sobre você. Você que sofre com um trauma eterno, você já pode se livrar hoje do trauma e da culpa, porque em Cristo tudo é feito novo. Mas, plenamente, completamente, no dia que Jesus voltar, tudo que é consequência do pecado, acho que nem na lembrança estará mais. Então eu e você podemos entender que nós, igreja cristã, Israel de Deus, podemos nos alegrar, porque temos uma nova Jerusalém preparada para nós. João diz que chorou. Jesus chorou, mas Jesus também ressuscitou. Ele sofreu, para que o meu e o seu sofrimento tivesse data de validade. E eu e você podemos descansar, que assim como disse Billy Graham, a minha esperança não repousa nos assuntos desse mundo, repousa na certeza que Jesus Cristo está voltando. Sua esperança não é casar, a sua esperança não é ser aprovado naquele concurso, a sua esperança não é o seu filho passar no Enem, a sua esperança não está em nada que homem algum te prometeu. A tua esperança está na certeza, Jesus voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. A nossa confiança é depositada no Deus que nos dá proteção e nos dá também restauração. Nos Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Castelo forte é o nosso Deus. Eu queria terminar com uma estrofe de uma música chamada Confiança. E eu quero que nós façamos dela a nossa oração. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Essa deve ser a nossa oração. Oração por proteção, mas confiança também na restauração que só Deus pode proporcionar para a gente. Então, de forma muito objetiva, naquele dia, Deus fará ecoar em nossos corações, no dia do Senhor, a certeza que nós habitaremos eternamente com Ele. Mas eu não consigo pregar nenhum sermão sem incentivar a igreja à evangelização. Queridos, você ama alguém? Você quer muito bem a alguém? Você gosta muito de alguém que ainda não serve ao Senhor? A primeira coisa que você vai fazer é colocar seu joelho no chão. É orar para que Deus de fato convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas existe uma frase que ela é muito perigosa. Ela tem a sua parcela de razão e de verdade. Pregue se preciso, use palavras. Essa frase nos incentiva ao testemunho cristão. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Você precisa falar, você precisa anunciar, você precisa ser o que a Bíblia chama de arauto.
O ministério que Deus nos confiou é o ministério querigmático da proclamação. Proclame, anuncie, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. E só Ele consegue dar proteção e restauração plena. E que Ele nos abençoe. Eu quero orar com você. Pai amado, Deus querido, muito obrigado porque fomos relembrados nessa manhã que em Ti podemos confiar. Porque assim como o apóstolo João viu novo céu e nova terra, nós também veremos a cidade santa, Nova Jerusalém, da parte de Deus, preparada para nós que somos como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Eis o tabernáculo de Deus que é preparado para nós. É isso que o apóstolo fala. Senhor, quantas e quantas vezes nós já não escutamos estudos, pregações e lições que nos impulsionam a confiar no Senhor. Não permita, ó Deus, que sejamos apenas teóricos, mas que nós viemos a viver na prática, no dia a dia, a confiança que devemos depositar só no Senhor, porque só o Senhor é a glória, só no seu trono está o domínio e a majestade. Ó Deus amado, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém.